ele é uma pessoa esforçada, mais do que isso eu não posso falar, porque ele não conseguiu, ele não sabia nada praticamente do que ele estava falando, ele lia slides e quando lia alguma coisa ele às vezes lia errado. Então, assim, eu tive que falar para minha equipe basicamente focar na parte prática, que foi nas unidades que isso achei que valeu a pena até, mas poderia ter sido feito tranquilamente aqui, eu não gastaria, sei lá, 50 mil reais quase de passagem, porque a minha cidade tem poucos voos. Então, foi uma decepção muito grande, assim, entendo trazer pessoas de mercado, mas eles precisam ter um mínimo de conhecimento da Velocity. Então, eu tive problema com o consultor na questão do Total Pass. Eu fiquei uma semana e meia para ele conseguir liberar o Total Pass aqui. Aí, quando eu questionei a menina do Total Pass também, que nem o Eduardo, a questão das empresas, porque aqui tem muito frigorífico, então todas as sites de frigorífico são aqui. E a gente tem muita gente que tem benefícios, mas aí eles, a gente não pode passar por LGPD. A gente passa só um modelinho padrão. Daí a gente, beleza. Aí eu tentei conversar com ela, meu consultor de campo ficava empurrando para um lado e para o outro, até que a gente resolveu fazer do nosso jeito, por outro caminho e acionar outras pessoas. Porque se eu for esperar toda vez que um consultor de campo for avaliar com alguém, me trazer um retorno, ele nunca traz algo concreto, sabe? Então a gente fala com o Carlos e o Carlos fica, pois é, vou ver. Só que eu acho legal, assim, ele ter proatividade, mas ele tá mais me atrapalhando do que ajudando. No caso, ele chega amanhã aqui e eu tô querendo mandar ele embora, porque ele não vai me ajudar nada, ele só vai me atrapalhar e eu ainda tenho que ficar pagando para ele vir. Então, a minha dor maior nesse início, assim, de agora estar do outro lado da operação é justamente isso. Faltam pessoas para trabalhar com o Carlos que tenham a vivência de Velocity. Não adianta tu ser boa de mercado se tu não conhece o mínimo do produto que tu tá trabalhando, sabe? Então, acho que eles também precisam fazer um reset interno de, cara, trazer essa vivência que a gente tinha antes, assim. Perfeito, Mara. Acho que é assim, sentimento que acho que é geral e sem dúvida, assim, acho que não teve nenhum relato. Acho que essa Amanda teve acho que umas duas, três pessoas falando, eu não cheguei a conhecer, mas falando bem, se eu não me engano, for da Amanda, acho que foi a única que salvou aí, pelo menos eu tenha lembrado assim, de ter, né, boas experiências. Mas, enfim, vamos levar, acho que é um tema super importante. Daniel, que está aí na próxima. Opa, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho só na questão da precificação. Um ponto que eu acho que é importante, que a gente já conseguiu identificar, apesar do pouco tempo, é que a gente acabou eliminando do nosso hall de alunos aí, os alunos que pedalam pouco. O que aconteceu com essa mudança, e já dá para identificar isso, por isso que acho que todo mundo está vendendo muita aula avulsa, né? Que é o que as pessoas que eu conversei, o que está acontecendo é isso. Está vendendo muita aula avulsa. E é uma coisa muito simples o que está acontecendo. A gente não tem um plano, um pacote para quem pedala, por exemplo, uma vez por semana. A gente não tem, nenhum deles se encaixa. Isso é uma coisa que a gente já identificou, que já, acredito eu, que já pode ser levada aí para eles. Porque tem aquele pessoal que trabalha, sai de casa 6 da manhã e volta 8 da noite e não consegue fazer nada, só vai pedalar de final de semana. Para esse cara não tem. A gente deixou de atender esse público. E tem o pessoal que pedala pouco também, que quer pedalar, que complementa. Tem o pessoal que faz o cardio da semana lá. Então, assim, claro, precisa de tempo para ver essa transformação em recorrência, tudo mais. Porém, eu acho que já dá para a gente identificar, sim, que a gente eliminou esse aluno, a gente não dá opção para esse aluno que quer pedalar pouco. Eu acho que esse é um ponto que já poderia, de repente, ser levantado aí, já nesse momento, mesmo com pouco tempo. É isso aí. Boa, boa, não, super, super pertinente. Acho que obrigado pela contribuição e acho que vale a pena te abordar. Que é muito isso, né, gente? Assim, define-se estratégia e a gente que está ali na ponta escutando as razões, as objeções e entendendo, né, o impacto do que foi colocado. Então, acho que, né, como alguém falou aí anteriormente, mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata, eu acho que é importante a gente se posicionar, que a gente está acompanhando, que a gente já está sentindo, que os impactos estão vindo, o que está acontecendo, acho que é realmente o nosso papel enfim, vamos levar assim, tá? Moca, que é o próximo. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Ana.
sei se vocês estão conseguindo me ver aqui. Bom, eu sou a Ana, aqui da Unidade Moca. Estou recente, abrimos fazem 2 meses. Então, estou mais ouvindo aqui para entender, enfim, o tamanho da bomba. Corroboro aqui com o que o Chico falou, com o que a Mari falou de Chapecó, com o que o Rafa também falou aí de Higienópolis. E o que eu venho sentindo, eu acho que tudo o que vocês falaram aí faz total sentido, em questão de precificação, questão de marketing, questão de estratégia, mas o que eu vejo, que eu tenho sentido muita falta, assim, é em relação à comunicação. Às vezes são coisas muito simples, que talvez a gente não vê um efeito muito grande aqui, imediato, mas isso impacta muito a nossa rotina, nosso dia a dia. Então, quando vocês falaram de questão de no-show aqui, essa semana eu tive uma reclamação de uma aluna que o e-mail que ela recebeu de no-show tá lá, R$50 o número, e dentro do parênteses está escrito 40. Eu repassei isso para a consultora. Outra coisa, eu fiz festa de inauguração, abri recentemente, e aí eles mandaram aquele comunicado no SUTS falando que iam unificar todos os aniversários, inauguração, ia fazer uma coisa mensal, e isso não aconteceu. E aí eu cobrei a consultora de campo, e ela falou, a gente mudou a estratégia, não vai ser mais assim no final do mês, que ia ser um vídeo, um Reels geral, e aí não vai ser mais assim. Aí eu falei, mas se vocês informaram que ia mudar, por que vocês novamente não passaram um comunicado que teve uma nova mudança? Então, isso é muito ruim, assim, porque a gente... isso gera um trabalho para mim, para a consultora vai, pergunta para o marketing, ou então a gente manda para o grupo. Então, a gente está falando aqui de 88 franquias aqui, Veloz, estou falando em Velo. A gente tem força, que a gente fala que é significativo, é a gente que está atrás do balcão, é a gente que sabe os desafios. E eu sinto que todas as coisas são empurradas e a gente, o que a gente está sentindo aqui, a dificuldade de fidelizar um cliente, de entender, a cartelinha não tá legal, vamos colocar aqui um negócio mais evidente, vamos falar, e parece que são coisas simples, mas que a gente não tem força, mas quando a gente fala em número, a gente tá falando aí de mais de 90 Velozes e 88 são franquias, então assim, qual é a relevância da gente nesse papel? Quem sustenta isso somos nós hoje, entendeu? Então esse é a minha contribuição aqui. E não sei como é que funciona daqui em diante, enfim, mas eu acho que é super significativo, por mais que às vezes a gente fale que são essas pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que fazem aqui os nossos desafios no dia a dia. Então, não, beleza, perfeito, obrigado. Até alguém mandou aqui no chat, né, o nosso call com a franqueadora está marcada para quarta, tá? Dia 16. Então, a ideia a gente, né, vai estruturar um pouco tudo que foi falado hoje, que está sendo falado, para mandar aí para eles. Aí na quarta a gente, né, vai debater com eles e aí depois a gente marca um outro call aí de retorno aí para vocês sobre como é que evoluiu cada assunto, o que a gente teve de resposta, de prazo, e aí a gente vai atualizando. Então, quarta é com a franqueadora, a gente ainda não marcou ainda a devolutiva, mas aí tem um feriado aí no meio, que vai dar uma embolada, mas a gente vai se organizar aqui, o Fernando e Flávio, para sugerir para vocês uma data de retorno, tá? Oi, agora eu acho que sou Camila. Camila, você mesmo. Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Também abri, e aí teve essa mudança toda, no meio dela vendeu para o Smart Fit, tudo. O meu consultor apareceu aqui na unidade há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Pensa assim, na distância, né? São Paulo para Porto Velho, lá no norte. Ele viajou, ele ficou meio período lá na minha unidade, só batendo papo. Conversando, a gente falou de transição, mas números, não vi nada. Pensei que ele fosse me ajudar, que ele fosse, sabe, me dar know-how, sabe, números, me guiar, que eu me sinto muito perdida. E assim, foi embora, deu meio-dia, ele falou, acabaram de alterar meu voo, tô indo embora, não posso ficar. E foi embora.
Aí eu falei com o Carlos, agora ele vai arrumar uma nova, uma pessoa do consultor aí para ir visitar novamente. Né? Perderam dinheiro, perderam tempo. E também o que eu queria também ver se seria possível, não sei se é interessante para todos, a gente fazer grupo dos tiers, que o Jesué também o Jesué era meu consultor. Ele me falou o seguinte, que a pessoa que cuidava dessa parte do ranking, mandaram ela embora e ela levou todos os números, apagou, levou. Então, por isso que eles não fazem, foi isso que ele me contou, não sei se é real. Por isso que não está tendo mais o ranking mensalmente. Ele me passou isso. E é para a gente ter essa base de faturamento, eu acho que se a gente fizesse grupos de tiers, né? Quem é do tier 1, aí a gente vai conversando entre si ali. Porque nesse grupo aí global, é bom, é ótimo. Só que assim, eu, Porto Velho, sou diferente de São Paulo. E às vezes eu fico me baseando em vocês, aí eu me desespero, eu fico, meu Deus, tá muito ruim aqui. E aí, quando eu vejo outros colegas franqueados aqui de unidades do interior, já me tranquiliza mais. Então, não sei se é interessante para todos, mas às vezes eu acho que pode ser uma forma da gente, né, conversar, talvez a mesma linguagem, né? Para ter uma base enquanto eles estão tentando se organizar lá, porque está tudo muito bagunçado. Então, Sim. você fica bem Dá perdido. até medo, né? Se a franqueadora não tem nossos números, né? Não tem, Nossa, quem vai ter, né? O que ele falou para você é uma insanidade, é lógico. Ele é louco. Foi isso que ele me passou. Aí eu não sei se é real, se não foi o que ele me Pelo falou. amor de Deus. E assim, a gente vai bater muito forte nisso, cara. Eles têm que sair dessa reunião nossa que vai passar, cara. É o ranking, no mínimo, eles têm que mandar pra gente, cara. Porque a gente fica muito perdido, ninguém sabe se tá bem, se tá ruim. Eu acho que tem que ter três informações básicas e distribuídas por tier também. Então, assim, o ranking, que já tinha antes, exatamente como tinha antes, a margem líquida do negócio, percentual, não é valor. Qual que é a média de margem líquida? 20%, 30%, é 30% no Tier 1, é 20% no Tier 2 e por aí vai. E o despesa sobre receita. Quantos por cento, em média, a despesa representa da receita? Né? Então, esses três parâmetros, eu acho que dá para todo mundo se enxergar muito bem. Né? Mas eles têm esse número. Então, basta eles fornecerem a média para a gente, inclusive por tier. Se der esses três números, dá para todo mundo se enxergar muito bem como é que tá. Uma boa. Obrigada, Fernando. E, Camila, sobre fazer grupos por tier, região, eu acho que é muito uma proatividade nossa aqui, né? Eu entendo que isso acaba, como você falou, né, suprir uma ineficiência deles, mas eu acho que a gente está aqui para se ajudar, se de repente, né, esse grupo aí que está todo mundo, acaba que, né, conversas podem se dispersar e tudo mais. Enfim, eu me coloco à disposição e se achar que, né, possa contribuir de alguma forma, não me oponho a isso, assim, acho que pode ser um caminho. Sim, obrigada, Tomás. Não, eu estou dando uma ideia aqui, né, se todos acharem conveniente, achar interessante, ótimo. Se não, deixa como tá também, não tem problema. Só para ver se agrega em algo, sabe? É uma ideia que eu tive e eu achei que poderia nortear a gente, assim, de imediato, talvez. Uhum. Tá. Não, beleza. Acho que a gente pode rodar a tela no grupo lá para ver se faz sentido para todos. Não precisa levantar essa votação aqui, que eu acho que vai acabar dispersando um pouco, mas eu acho que é uma pauta aí que talvez faça sentido fazer segmentações aí de franqueados para os temas serem mais pertinentes, né? Não, beleza. Próximo é Paraíso. Oi, gente, aqui é a Roberta. Eu só não vou ligar minha câmera, porque eu não consigo agora, mas eu queria só contribuir em 2 pontos que foram falados. Acho que o primeiro é o que a Ana de Moca sinalizou sobre a comunicação. Eu acho que a palavra que talvez a gente está tentando identificar é falta de consistência mesmo na estratégia do que eles estão passando para nós. Foi muito parecido com o que aconteceu com a gente, porque a gente inaugurou logo depois de Moca. Então, a gente passou por essa nova estratégia de comunicação de redes, né, que a Velocity mudou.
Só que na semana passada foi postado uma unidade que teve inauguração. E aí a gente até questionou por que a nossa não foi, então, não entrou na fila de trazer essa informação, porque não sei se vocês têm essa noção, eu não tinha, mas a comunicação feita pela rede da Velocity Oficial, ela faz muita diferença num estúdio que acabou de abrir. Por mais que a gente tenha a nossa rede social, a gente faça essa comunicação, muita gente segue a rede principal. Então, não ter a informação de que um estúdio abriu, apesar dele estar no site, apesar da gente fazer a comunicação, investir em mídia paga, muitas vezes faz diferença. Então, acho que falta consistência, porque a resposta que eles nos deram era que eles nem sabiam o que tinha acontecido e que eles iriam identificar quando que iriam sair os novos posts das unidades que eles não tinham postado na época que foi aberta a inauguração, né? Que foi feita a inauguração. Então, é só um complemento para vocês levarem isso para a diretoria e também falar sobre essa questão de análise de dados. Quando a gente fala sobre a separação de tiers, ela já é super importante, porque a gente tem realidades diferentes, mas eu vou falar de um ponto que talvez não esteja sendo analisado, que eu acho importante que a franqueadora também possa trazer uma base para a gente, mesmo que cada unidade, óbvio, tenha a sua própria análise, né? Que eu vou falar de São Paulo, que é a nossa realidade, tier, agora é 5, né? Quando a gente olha a separação, a diferenciação por zonas, a gente também vê uma realidade diferente. Eu não consigo me comparar com uma unidade que está na Zona Norte, onde ela tem menos estúdios próximos ali. A gente está numa realidade que tem estúdios a 2 quilômetros. Então, é óbvio que vai ser diferente esse comparativo de média. Não estou pedindo para vir uma média específica, porque daí vai virar uma bagunça. Mas eu acho que é importante, quando a gente fala de estratégia de vendas e quando a gente treina a equipe de consultoria, eles entenderem a diferenciação dessa realidade, porque o meu consultor, além dele não me trazer nenhuma estratégia, não me ajudar de nenhuma maneira, tudo que a gente está fazendo é por conta, estou tendo que descobrir isso junto com a minha sócia, quando a gente vê isso acontecendo, a gente fica meio cego, tipo, beleza, a média vai ser tal, mas e para minha realidade? A minha realidade de pré-venda, por exemplo, ela não pode ser comparada com outras unidades que estão com estúdios mais distantes. Então, eu acho que cabe ali aos consultores também saberem diferenciar a realidade de cada estúdio para poderem ajudar nessas estratégias. Senão, ele vai me trazer uma estratégia que não vai funcionar para mim, mas que super funcionou para outro estúdio. Então, eu acho que é só um complemento da gente entender isso também. Perfeito. Gente, o meu celular que estava no Tomás com imagem caiu aqui. Vou falar aqui pelo gerência barra que estava acompanhando aqui, mas estou sem câmera. Mas não, perfeito. Eu acho que é isso. Assim, é um país continental e dentro de cada estado tem várias realidades diferentes e de fato a gente tinha, né, como a gente falou, assim, a entrega do ranking que separava por tier, só que na verdade isso é uma consolidação de resultado. Na verdade, a gente ter estratégias de acordo com cada região, né? E como a gente falou, o consultor de campo sendo bem orientado para trazer caminhos de acordo com a realidade daquela unidade. Isso, de fato, a gente está muito, muito distante de ter esse nível de inteligência, né? Está muito, assim, evidente. Próximo é Chapecó. Oi, gente, eu tenho só um outro ponto também, que o Fernando até falou que a gente não sabia que sofria com o marketing que a gente tinha. De fato, eu acho que o marketing, quando era somente da Velocity, já era ruim. Mas eu acho que a gente precisava cobrar um posicionamento e um atendimento melhor do marketing. Eu passei por diversas situações, desde a pessoa, eles pedirem para eu abrir o Instagram para eles, passar a senha e tudo mais, porque eles não tinham tempo. E aí, eles me responderem um chamado dizendo assim, qual arroba da tua unidade? Porra, só tem... É padrão como vocês fazem o nome do arroba.
Como é que vocês não sabem, sabe? Então, assim, são coisas banais, mas que tomam muito tempo da gente. Por exemplo, eu tive demora absurdas de chamados que o prazo de resposta seria 5 dias e eu tive, sei lá, 15, 20 dias atrasados. Então, eu acho que a gente não pode ficar esperando a boa vontade do marketing, que é bem difícil de ter, e quando eles fazem, tem que refazer o trabalho. Então, assim, eu tive problemas com o cardápio da pré-venda, que veio errado 5 vezes. Eu tive problema com inúmeros pontos. E parece que para elas é tudo normal, assim, que a gente que tem que esperar e essa é a batida delas. Eu acho que não é bem assim. Acho que se agora a gente faz parte de uma empresa do tamanho da Smart Fit, de um grupo, eu acho que isso precisa ser revisto também. Só isso uma sugestão em cima do que a Mari está falando, é o seguinte. Para a gente levar esse tipo de assunto lá, gente, a gente precisa estar respaldado. Respaldado aqui, nós aqui do conselho que eu estou dizendo. Se a gente passar isso sem o fato, né, fica o negócio, fica a palavra nossa que está levando aqui, eles falam, não, a gente olha aqui, a média do que a gente está respondendo está exatamente no prazo, né? E a gente não tem como contestar isso. Então, qual é a minha sugestão aqui? Quem está falando de marketing, né? Quem está com chamado respondido ou em atraso, fora do SLA, que já é imenso o SLA deles. Não, mas quem tem atraso nessa resposta, fora do SLA, ou quem ainda está sem resposta e já passou o SLA, printa e põe no grupo ali para a gente poder levar alguns exemplos para lá e poder contrapô-los com os exemplos práticos, entendeu? E acrescento aqui também, a gente está com muita unidade nova inaugurando, que já inaugurou, e outras que estão para inaugurar, mas as que já inauguraram e que não tiveram o seu vídeo colocado ali no Instagram da Velocity, também printa, manda para a gente ali o seguinte, olha, inaugurou na data tal, e até hoje não temos o vídeo no Instagram, mas põe a data para a gente que inaugurou, para a gente também levar esses exemplos lá e cobrar o marketing também sobre esses pontos aí que eu acho super importantes. Total, até porque, né, Fernando, a gente já passou por isso, né, há um tempo atrás, que era de levar esse tipo de situação e aí a gente sempre era confrontado com, tá, mas cadê? Quem? Quantos? Qual? E aí a gente realmente viu que esse tipo de tema que é super relevante, a gente só consegue ter algum tipo de evolução se a gente chegar com provas, né, com consistência de volume e provas, prints, aí eu acho que o assunto consegue tomar algum rumo, né? Então, assim, até, né, eu acho que tanto essa parte, como exemplo, o Fernando falou, de posts de inauguração, como, né, esses prazos de resposta de marketing, se a gente conseguir consolidar alguma coisa até quarta e chegar a um número aí relevante, eu acho que a gente já, enfim, se compromete a levar isso para a reunião aí de quarta. Eu até vou passar para vocês, eu tenho bastante print, assim, porque eu realmente tive muitos problemas com marketing e eles fizeram essa nova campanha e aí eles, durante o início do meu Instagram, eu questionei sobre os pets que tinham antes de... como a minha cidade nunca teve, não tem nenhuma Velocity mais próxima é Porto Alegre ou Curitiba. Floripa, Balneário e Blumenau são ainda mais longes, porque o estado é numa horizontal, então é mais fácil a pessoa ir para Porto Alegre do que ir para outra cidade aqui em Santa Catarina. E eu questionei sobre, tipo, eu queria aquelas artes de como reservar a primeira aula, como não sei. E aí elas falavam, a gente está fazendo o novo pack, até semana que vem a gente te manda. Eu esperei durante um mês. E aí eu disse, gente, e aí? Aí eu cobrei em chamadas, elas me falaram, não, aqui na verdade isso a gente não tem, mas tu tá proibida de postar as artes antigas, porque senão a gente vai te multar. Daí eu falei, também pode multar, mas eu vou postar, porque é um absurdo eles me obrigarem a não postar alguma coisa e não movimentar, e as pessoas ficarem de 5 em 5 minutos me perguntando como que eu compro um crédito, como que eu reservo uma aula, como que eu faço não sei o quê. Cara, eu tenho outras coisas para fazer para abrir o estúdio, não é só responder Instagram, eu não sou empregada do marketing. Inclusive, a gente paga eles. Então, a gente tá bem descontente, assim. E eu vou mandar para vocês os prints, assim, porque a Bia, que trabalha no marketing, coitada.
Eu acho que ela não sabe nem o que ela tá fazendo lá, porque ela fala comigo, eu tô esperando o release dela faz 3 meses. Eu já perdi a oportunidade de marketing regional, porque eu não tinha release pronto, feito pelo marketing da Velocity. Então, agora os outros a gente tá fazendo por nossa conta, porque não tem como esperar a boa vontade deles para eu conseguir vender. O meu consultor me disse que tá rezando para as vendas serem boas na minha unidade. Então, chega a ser falta de respeito, né? Sim, total. Ô, gente, Não, e só muito para isso, assim, não sair do assunto, desculpa aí, eu tô ouvindo aqui, mas tô vendo isso e para mim tem uma coisa que tá muito clara. Não é de hoje que todo mundo reclama, esse pessoal aí tá inaugurando agora, mas a gente que já tá, eu tô há 1 ano na Velo, vocês estão há mais tempo, isso é recorrente. Então, essa estratégia de levar para essa reunião com eles, para mim já não faz mais sentido. A gente está querendo uma solução diferente, tentando a mesma tratativa. O meu modo de ver, eu acho que todo mundo tem uns 10, 15 casos de problemas com marketing, e está na hora da gente responsabilizar eles financeiramente por isso. Da mesma forma que eles ameaçam a gente com multa, eu vejo que isso que está acontecendo com a colega, e que acontece com todo mundo aqui vai ter uns prints para mandar, é a franqueadora deixando de cumprir com o papel dela de entregar know-how, tudo que está no contrato. Então a gente precisa mudar a forma como a gente leva isso. Se a gente for para reunião, como vocês sempre foram, olha, gente, aconteceu isso com a fulana, lá, vai continuar da mesma forma. Meu modo de ver a gente precisa mudar a estratégia. Eles precisam sentir que isso que eles estão fazendo não é coerente, todo mundo tem prejuízos com isso, a minha unidade já teve, tem centenas de pessoas aqui, e a gente precisa mudar a abordagem. A gente precisa pegar qual que é a parte do contrato que eles têm essa obrigação com a gente, porque se eles não têm essa obrigação via contrato, nem adianta a gente querer discutir, porque a gente está errado. Agora, se eles têm alguma obrigação com isso em contrato, a gente precisa se respaldar disso e fazer uma posição que eles sintam no bolso, porque para mim está muito claro que o que está acontecendo aqui é uma ineficiência deles no processo de captação do RH, e quem está pagando o preço no final é os franqueados, porque eles não têm pessoas capacitadas, as pessoas que estão lá não sabem o que estão fazendo, e como ela falou, é um problema que a gente está tendo que resolver. E se a gente vai ter que resolver no final da linha, alguém tem que pagar isso. Não adianta a gente pagar e ainda ter que ser uma pessoa que vai resolver. Só estou sugerindo isso porque, assim, eu estou vendo que a gente faz essas reuniões, mas essas coisas não vão evoluir se a gente não mudar a tratativa que a gente tem com eles, entendeu? Desculpa aí, interromper a fila aqui. Mas eu não entendi. Qual que é a sua sugestão, então? A sugestão é pegar no contrato onde está o valor que a gente paga de royalties, ele está relacionado com umas certas obrigações da franqueadora. Uma delas é dessa assessoria de marketing. Então a gente levanta essas evidências, que nem ela falou, e a gente faz uma notificação via o escritório de advocacia para a franqueadora. Olha, vocês estão sendo notificados, tal, tá vendo o descumprimento disso, e aí a gente começa a tratar isso de uma forma mais formalizada. Porque eu acho que é a 10ª vez que eu vejo o pessoal entrando aqui reclamando que está acontecendo isso com o marketing. Que o marketing não dá atenção, que o marketing fez isso, que o marketing não cumpre prazo. E vai chover no molhado se a gente não mudar a forma como vai ser feito isso, entendeu? Eu acho que precisa ser um pouco mais formal do que a forma como a gente está fazendo. Não, eu particularmente não acho inteligente a gente fazer isso. Primeiro porque, assim, o marketing que a gente está falando agora, ele nasceu em janeiro, né? A nova estrutura. A empresa Grupo Smart Fit em Campana Velocity não foi em julho do ano passado no anúncio. Foi, de fato, a empresa nova, ela está de janeiro para frente, né? E de quando realmente a gestão pode ser unificada e compartilhada, tá? E, então, assim, o que eu vejo todo esse sofrimento aqui que a gente está falando aqui, já foi levado várias vezes. Isso aqui que a gente está falando, a gente nunca levou. Nunca. O print que está, as comprovações que a gente tem de atraso e de eventuais negócios. A gente nunca levou, porque a gente nunca recebeu, né? A gente já levou algumas vezes, o tema tá bom, mas me dá as provas aqui, porque eu chego para o marketing e falo lá, e o marketing mostra o seguinte, tá aqui, 96% dos chamados estão em dia. Tá ok. Então, aí a gente não tem essa conta-prova, aí que realmente a gente fica sem força nenhuma para poder colocar. Agora, se a gente tem a conta-prova, cara, eu acho que o impacto disso, sem dúvida alguma, é muito grande. E tem absoluta certeza, a Carol
a Carol Corona disse que vai participar de todas essas reuniões de conselho. Eu tenho absoluta convicção aqui, no que eu já senti dela, cara, que ela, em hipótese alguma, vai ser conivente com isso. Não, então perfeito, Fred. Se você acha que vai ter essa mudança, tô de acordo. Aqui não é a primeira vez que eu vejo, e eu acho que aí, se for o caso, a gente pode fazer um grupo relacionado a marketing, porque todo mundo que eu converso tem vários problemas, e a gente vai colocando as evidências lá. E aí a gente compartilha com você para você ter algo factível para colocar até numa notificação, se for o caso, entendeu? Não, mas você imagina só, gente, olha só, vamos pensar aqui. Todos nós aqui investimos uma puta grana nesse negócio, certo? Estamos debaixo agora de um guarda-chuva que os caras são simplesmente o terceiro maior grupo fitness do mundo. A gestão dos caras oficialmente começou em janeiro agora. Puta, a gente chegar no metade do mês de abril e dar uma carteirada dos caras, falar, gente, olha, tá aqui uma notificação extrajudicial da rede da Velocity por causa do marketing, assim. Cara, vocês acham que esse é o caminho que a gente tem que ter para o que a gente espera de retorno para o nosso negócio, ou do que a gente espera de relação dentro desse negócio com os novos donos, né, com os novos gestores do negócio? Eu acho que é um tiro do pé. Minha opinião particular, estou dando a minha opinião particular aqui, tá? Então, mas não acho que é inteligente da nossa parte isso nesse momento. Eu acho que a gente tem que buscar... Se a gente estivesse enxergando, os negócios nossos são totalmente deficitários, a Velocity está para fechar, está para quebrar. Cara, a Smart Fit já pegou a Velocity, vai mudar o nome e não querer mais saber de Velocity, vai virar tudo Smart Fit, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não é o que está acontecendo. Isso eu posso afirmar para vocês. Eles estão super satisfeitos com o que eles compraram, cara, e estão pondo um caminhão de dinheiro para investir na marca e para investir nesses 7 estúdios que eles têm hoje, inclusive o Core. Né? Não estão excluindo o Core, pelo contrário. Então, assim, a gente, cara, dar um tiro no nosso pé, depreciar o nosso negócio se a gente quiser bater para o infight com um grupo como esse. Eu acho que você está levando numa seriedade já muito grande, Fernando. No mesmo sentido que todo mundo recebe notificação de multa, a gente tratar eles de uma forma um pouco mais séria, da mesma forma que eles tratam a gente, entendeu? Que nem ela acabou de falar que ela sofreu ameaça de receber multa por uma ineficiência do próprio departamento de marketing. Então, assim, entendo o que você está falando e concordo, está no começo de uma nova relação, talvez realmente não seja o momento, mas o fato é que, assim, a gente precisa colocar isso de uma forma um pouco mais contundente, porque não é a primeira vez que a gente trata nessa reunião aqui de conselho de franqueados essa questão de delay do marketing, essa questão, enfim, agora piorou, né? Porque antes era só um delay, era informação que a gente pedia, não tinha resposta, e aí a gente fica travado, que é o que ela falou. Agora o negócio está um pouco pior do que estava antes, o que para mim, como eu disse, é uma evidência que é um problema interno de contratação da franqueadora, entendeu? O que está acontecendo, porque você vê isso em vários departamentos, você vê isso no departamento de consultoria de campo, etc. Enfim, não vou me alongar aqui, mas eu acho que o ponto é só esse, a gente fazer isso de uma forma que a gente consiga ter um tracking disso e que a gente consiga ver evolução, para ver se vai ter alguma evolução ou não, entendeu? O que eu acho... Só complementando, Tomás, rapidinho, te passo. Eu acho que sim, você está com toda a razão. Então, o tracking disso e a contundência disso, e a minha visão aqui, depende do lastro que a gente tiver. Se o lastro que a gente tiver estiver apenas no verbal, cara, eu acho que a gente não vai ter contundência. Se o lastro que a gente tiver estiver no documental, junto com o verbal, eu acho que a contundência pode acontecer. Perfeito. Exatamente isso, gente. O que a gente está trazendo aqui é um pouco da nossa experiência, né, como conselho desse tema já ter sido abordado de outra forma, mas que a gente nunca conseguiu dar uma devolutiva consistente para eles. Sempre foi uma abordagem verbal, e quando eles falavam, beleza, vou olhar isso, mas me manda, né, o lastro disso, a quantidade disso, as provas disso. E quando a gente demandava isso no grupo, nunca voltou para a gente, né, um número consistente para a gente conseguir levar para frente. Então, assim, o que a gente pode trazer para vocês é um tema que, se a gente se organizar, tá, direitinho,
com print, com os prazos muito bem, né, ali expostos e tudo mais, eu acho que a gente tem muita força para levar esse tema. Mas se não for dessa forma, a gente não vai conseguir resultado. Então, acho assim, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, acaba que no dia a dia pode ser que a gente, né, acaba tanta demanda, a gente vai tendo as questões individuais, só que a gente se organizar para estruturar esse tema, que aí eu acho que ele pode ter algum sucesso. Então, acho que é mais essa percepção mesmo. Vamos lá, próximo. Tem eu aqui, não sei se tem mais gente na fila. Pode ir. Posso? Tá. Eu queria, eu não sei se existe isso também, né, Fernando, ou se é para todo mundo. Aquela questão de eventos e eventos externos que eles passaram para a gente naquela apresentação de marketing 2.0 e o PDF que eles disponibilizaram para a gente com as regras e etc. E isso tudo está debaixo do guarda-chuva dessa Beatriz, que eu também concordo que ela está bem perdida e tá difícil dela cumprir todas as funções que foram designadas para ela, né? Ela demora e tudo mais. A gente tem surtos aberto aqui de pedido de evento, e aí eu queria solicitar que fosse esclarecido, ou mediante um book mesmo, ou um call entre os franqueados, porque assim, tem coisas ali. A gente sabe que os eventos e a gente se manter relevante nas redes sociais é importantíssimo para o nosso resultado, né? Principalmente de novos alunos, para trazer esse pessoal de novos alunos. Então, um pedido era em relação a essas regras de eventos, eles elucidarem melhor, porque a Beatriz não foi capaz de fazer isso. Tem evento ali, tá? Evento externo, mesmo que a Junte Conto foi criado para unir as marcas e unir os estúdios, fala de um investimento mínimo de 50 mil reais. Aí você pede informação para a pessoa, eles não conseguem elucidar isso. E a gente nunca consegue contato com a Eliane. Então, não é Eliane o nome dela, é diretora de marketing. Esqueci o nome dela. Adriane. Oi? Adriane, isso. E assim, para a gente é importante, né? A gente se movimentar e se manter evidente nessas redes sociais. E a outra questão é investimento para mídia paga, para post pago. A gente chegou de fazer uma sugestão no último call que a gente teve, deles fazerem um limite de investimento por tier, né? Ou por realidade que a gente tivesse. Eles taxaram aquele limite de investimento em R$ 2.500. Eu tenho interesse em fazer mídia paga, eu tenho interesse em fazer post patrocinado, mas a fixação desse valor pelo período mínimo que eles exigem, eu acho que fica puxado para todas as realidades, sabe? Então, de olhar para isso com uma certa atenção, tal, não sei se por tier ou por região, para que a gente seja capaz de fazer. E agora eu estou impedida. Antigamente, o que era? A gente tinha que fazer pela franqueadora, os posts patrocinados, mas a gente conseguia determinar uma verba que cabia dentro do budget da unidade, né? E dentro do nosso contexto. Hoje, a leitura que eu faço é que eu estou impedida de fazer. Para mim, eu não consigo fazer um contrato que eu preciso, por 6 meses, fazer um post patrocinado de R$ 2.500 dentro da minha unidade hoje. E tem muito a ver com aquela questão de margem líquida que você citou anteriormente, né? Que a gente gostaria que viesse num ranking, um cenário que nos posicionasse dentro da rede e que nos desse essa visibilidade. Mas hoje, dentro do meu budget, eu não tenho. Então, basicamente, eu estou proibida de fazer uma ação que me gera resultados. E eu acho isso muito difícil.
Então, se eu não tenho R$ 2.500 por 6 meses para fazer, eu não posso fazer, então? Se o evento, mesmo que eles mandaram categorias de eventos para a gente solicitar via SUPS, algumas coisas são contradizentes do que foi apresentado no marketing 2.0, e a gente tenta tirar a dúvida com o pessoal de marketing, eles não sabem responder. E aí, quando você contrapõe o que está, né, um contradizendo o outro, na hora que você pergunta e tenta achar soluções para você executar o evento, a resposta deles é não pode, e a Adriane nunca tem a agenda para falar com a gente sobre isso. Então, acho meio ruim. Então, acho que são duas ferramentas que a gente usa para trazer resultados e para trazer novos alunos, e está carecendo de explicação mesmo. Ou de olhar com carinho para a gente poder executar, sabe? Então, eu só não entendi do evento que você está falando. Qual que é a sua dúvida no evento? É que assim, existem algumas categorias de evento, né, Fernando? Existem os eventos que são categoria 2, evento pago. Por exemplo, a gente quer fazer evento PF, evento PJ e evento externo, que você está falando que eles abriram, mas não, o evento externo eles não determinaram como vai ser ainda. Na verdade, o evento externo eles mandaram para a gente naquele book algumas. Tem o evento externo e tem o evento interno. O evento interno, categoria 2, quando você fala sobre atrações que você tem que colocar dentro da unidade, etc., e você fala de parceiros, eles não estão aceitando o que está escrito no PDF. Eu posso te mandar, isso é muito caso, é meio particular, assim. Mas elas negaram que está no PDF. Assim, mas o que... Bom, depois podemos olhar, mas assim... Eu vi ali, assim, não estou falando que eu estou concordando, tá? Assim, também discordo de algumas coisas que eles colocaram lá. Mas estou falando, o que você pode fazer no evento interno, eu acho que ali está bem claro, assim, aquele preço lá para PJ de 6 mil e pancada de valor, e as atrações que antes você poderia ter mais atrações, agora só pode ter uma atração. Uma atração. Parceiro que você podia ter até 10 antes, agora só pode ter 4, né? E isso tudo está lá, né, no negócio, né? Mas não ficou muito claro para mim assim, qual é a dúvida que a gente poderia levar, entendeu? Qual o ponto que a gente levaria? Eu queria que eles explicassem o negócio de evento externo, aqueles que eles mandaram, que eles mostraram para a gente no 2.0. Então está no externo, externo 2.0, a execução desses eventos mediante a parceiro e mediante investimento. Elucidar isso. Porque a gente tem alguns chamados em aberto que estavam andando e a gente teve que parar tudo aqui, cancelar. Acho que podia. E essa questão do investimento de mídia paga. Esse de mídia paga, Tomás, eu acho que a gente poderia levar um ponto lá para ver. Já foi falado, né? Eu acho que, sei lá, em alguma ocasião. Mas, cara, eu acho que realmente deveria ter uma diferenciação por tier, né, cara? Podia ser o mesmo valor, né, cara? Então. Não, e é isso, acaba dando um certo receio, um medo de fazer e não faz, quando na realidade, se botasse um investimentozinho menor, desse um pequeno resultado que seja, acho que ia trazer mais coragem mesmo de estar investindo e vendo o retorno e vendo, né, acho que, enfim, faz sentido. Não, e sobre a mídia, desculpa que interromper, você tem ainda que ficar 6 meses com ela. Aí já pensou, você paga aquele valor alto, não deu resposta no primeiro, não deu no segundo, você vai ter que seguir 6 meses ainda com isso. Que assim, esse negócio do prazo, tá? Eu não sou especialista nessas mídias não, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou falando do que eu li e do que eu me aprofundei. As agências de publicidade, que a gente está fazendo via uma agência, as agências de publicidade têm isso normalmente como padrão, entendeu? Exatamente para um retention para eles, né? Entendi. Um retention lá de receita para eles, né? Certo. Nosso pacotinho mensal é 3 meses e o do deles é 6, né? Deveria ser 6 o nosso também. Pois é, tinha que ser. Beleza. Mais ninguém com a mão levantada. Acho até que, enfim, já levantamos bastante coisa aqui. Temos que condensar tudo isso aí, né, Tomás? Vou consolidar aqui, dar uma resumida, que tem coisas que a gente pode, enfim, pensar que é a melhor maneira da gente apresentar isso para eles. E aí, como a gente falou na quarta,
a gente tem a reunião com eles e aí a gente, né, eu, Fernando e Flávio, a gente organiza aqui uma data de devolutiva para vocês e manda lá para todo mundo, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa que, enfim, que não tenha colocado ou podemos encerrar? Tomás, antes de vocês encerrarem, a Daiane do Cormoema. Desculpa, tô super fã, gente. Tô com influenza, filho com influenza, um caos. Acompanhei a reunião parando para atender ele, enfim. Só um ponto. Legal que a gente teve essa conversa hoje, achei bastante produtivo, tudo que foi levantado para levar. Mas eu acho que a gente poderia ter se antecipado um pouco mais do nosso lado, se a gente tivesse tido visibilidade dessa reunião antes, e até levantado a parte de downgrade de receita, porque aí amanhã vocês iriam para a reunião com a franqueadora, já dando uma visão do nosso lado, né? Que para a gente o número não está legal, então a gente já vai indicando desde agora. Eu entendi que a reunião é amanhã, então acredito que não dá. Não, é na quarta, é na quarta. Quarta da semana que vem, depois do Não, feriado. essa quarta, depois de amanhã. Depois de amanhã, perfeito. Então a gente teria tempo aí, mais ou menos, para levantar a média de downgrade cada um da sua unidade, dividir com vocês, e vocês irem mais preparados para conversar. Porque a gente sabe que eles têm esses dados, então esperar eles levantarem e apresentarem é difícil. Agora, eles podem cruzar o que a gente está levantando, e aí não tem como fugir da resposta. Seria só uma sugestão, tá? Tá bom. Acho que quem quiser compartilhar isso, por exemplo, o quanto está caindo em relação à média de queda que está tendo. É um segundo, vendas realizadas sim, de 1 a 10 de março, de 1 a 10 de abril, e cada um já tem um percentual aí de quanto caiu para dividir. A nossa aqui eu já falo, está de 50% para cima. Ó que loucura. Como que a gente não vai cada um levantar esse dado e levar? 50%. Porque a gente teve que engolir o reajuste da Angular, a gente não teve tempo de trabalhar antes, se defender, argumentar e ter um reajuste mais justo para o nosso bolso. Mas eu acho que na parte da precificação, se a gente conseguir levantar esse percentual, a vista grossa mesmo, e ir para essas conversas com esses dados, a gente já vai construindo um caminho. Porque vai ter a segunda onda dessa precificação, né? Então vamos levantar desde agora. Porque eu dei uma sondada já no Carlos, assim, e falei assim, Carlos, qual está a média de queda da rede inteira, Core e Velocity separado, esse mês? Tá. Então, bom, se eu sou do comercial, cara, esse número eu tenho que acompanhar diariamente da rede. Ou se eu sou o André ali, cara, eu queria ter esse número na minha mesa todo dia de manhã, né? E, o cara não ter de bate-pronto já me estranha um pouco. Agora, ele só falou assim, não estamos sentindo uma queda tão grande assim, não. Está dentro mais ou menos do que a gente projetou. Aí eu falei, está me chutando, não está batendo isso aqui com a realidade, com certeza não. Então, por isso que ele saiba, Fernando. Por isso que a gente vai cobrar deles nessa reunião e na frente da própria Carol, que ela com certeza deve ter os números. Gente, tá bom, então qual é o número? Quanto que até hoje, 15 de abril, qual é o percentual de queda, ou se está crescendo, ou se está estabilizado, em relação ao mês de março? Nos primeiros 15 dias de março, nos primeiros 15 dias de abril, qual é o tamanho qual é a performance? Tá? E a migração para a venda de pacotes novos, recorrência de pacotes mensais e os ilimitados. Qual é o número geral da rede? Aumentou quantos por cento em relação ao mês passado? Ou a média do trimestre passado? Essa pergunta simples tinha que ter na ponta da língua. Tem que ter na ponta da língua para responder para a gente. Né? Lembrando, Fernando, que esse período de março era carnaval, né? Então era um período que a gente deveria estar vendendo menos, né? A comparação mais justa talvez fosse até com fevereiro, né? Que não tinha carnaval e tudo mais, né? Porque o carnaval acho que foi de 1 a 5, né? Cara, mas assim, carnaval pra gente não fecha, né, cara? Então, assim, e a gente tem ocupação alta. Eu não sei se influi tanto, tá? Assim, vai ser difícil eles fazerem essa conta para trás ali. Eu nem sei se é o que a gente precisa ter. O que está claro é assim: o dia do consumidor influenciou? Lógico que influenciou. O dia do consumidor, assim como Black Friday, é antecipação de venda. Cara. Mas qual é o tamanho disso? Na minha cabeça aqui, os números, nos meus números aqui, cara, é 20%. 20, 25, mas então que seja uma variável de 20% a 30%, no máximo, sei lá, que pode considerar, dependendo da variação de cada lugar, mas não é muito mais do que 20%.
de antecipação de venda, que eu estou dizendo. Agora, para ter uma queda imensa como a gente está tendo, e a gente precisa enxergar qual é o resultado que eles estão vendo na rede inteira, né, de migração, que a estratégia era essa, de migração para o pacote mensal. Qual é o número? Qual é o número atual? Cara, eles têm que passar isso para a gente, né? Ai, desculpa. Eu posso falar? Pode. 2 pontos bem rápidos por aí. O parquet digital, né, que agora a gente está pagando uma fortuna da Angular, acho que já podemos ter uma data, né, de quando que vai sair. E uniforme, porque eu lembro que na apresentação lá, eu acho que falava que era setembro, alguma coisa assim. Mas, gente, faz muito tempo que não tem uniforme de professor, assim, tá muito precário. Se eles têm alguma data ou alguma solução intermediária até sair esses uniformes novos da Hering aí. Acho que é um bom ponto. Professor e equipe, né, Mafê? Porque a equipe também tá assim. Equipe também. Equipe faz tempo que eu não como. Na Hering não, da 25 de março, né? Então, mas naquela apresentação não ia ser da Hering? Estou brincando. Tá. Os que a gente tem hoje, a qualidade é da 25 de março. Não, a qualidade agora, ultimamente, eu não estou nem reclamando mais, porque nem conseguindo comprar, estou conseguindo. É verdade. Também concordo, mas esse é um ponto para a gente levar, assim, sem dúvida. Tá bom, obrigado. Aí, dentro do ponto de marketing, né, Tomás, a gente põe esse aí dos uniformes, realmente, que está crítico esse negócio aí. Seja pela oferta, seja pela variedade, seja por tamanho, tudo que for. Isso, não, perfeito, está anotado aqui. Pessoal, acho que foi, né? Foi. Acho que não tem nenhuma levantada, acho que já passamos por bastante coisa. Gente, obrigado aí pela participação de todo mundo. Assim que a gente tiver aí uma segunda devolutiva, a gente marca vocês. Cortou aí, Tomás. Cortou? Cortou. Tá, não, só agradecendo a participação de todo mundo, que assim que a gente tiver uma data evolutiva, a gente passa para vocês. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, tchau.